variando psi, está aqui, né? Então, não vamos variar psi barra, variar psi, tá? Aqui vai ser interessante, eu vou dar uma coisa interessante para vocês. Por exemplo, olha só, pessoal. Quando a gente tem, só aqui uma observação. A observação é a seguinte. Quando nós temos esse psi se transforma assim, ó, psi, linha, a transformação dele é a I alfa psi. Se eu pegar, claro, se eu pegar o barra Dagger disso, então eu vou ter psi linha Dagger vai ser psi linha Dagger, psi star, psi linha Dagger vai ser psi Dagger é a menos I alfa. Tudo complexo conjugado. Então é claro que essa grandeza, psi Dagger, psi, é invariante, porque as duas fases se cancelam. Então isso aqui é igual a psi Dagger psi. Então, vocês observaram o seguinte, se eu pegar essa derivada desse produto, ó, derivada do psi Dagger psi, esse objeto é invariante, ele não tem fase. Tá? Então, estou observando, vamos fazer assim, vamos usar a regra de Leibniz. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Agora, nada me impede de somar e subtrair a seguinte grandeza, né? Vou botar aqui, eu queria pegar a grandeza menos, botar mais, botar menos, botar mais, I, A, opa, I, Fi, psi Dagger psi, menos. Então, vou somar e subtrair a mesma grandeza. Vamos colocar aqui dessa forma. Psi Dagger psi. Então, esse termo aqui, eu posso juntar. Então, eu estou fazendo o seguinte: tem isso aqui. Vou criar uma identidade, que é somar e subtrair a mesma grandeza. Agora, feito isso, eu vou ligar esse termo com esse termo aqui. E vou ligar esse termo com esse termo aqui. É o contrário. Fazer isso aqui, perdão. Vamos ver por quê. Vou ligar esse termo com esse termo aqui. E vou correlacionar esse termo com esse termo aqui. Vamos cruzar esses termos. Então, olha só, essa grandeza aqui vai ficar o seguinte: dt de psi Dagger psi é igual. Esse termo com esse termo aqui, eu boto psi em evidência, vai ficar ddt do psi Dagger menos I psi Dagger psi. Esses dois termos aqui. E esses dois termos aqui vai ficar mais psi Dagger ddt do psi mais I psi. Então, olha só, vê que isso aqui é exatamente a derivada covariante do psi, ó, ddt do psi. E vejam que isso aqui, o que é? É o ddt do psi Dagger. Ó, quando eu tirar o hermitiano conjugado dessa equação, vai ficar psi Dagger aqui, o I fica menos I, o Φ é real, continua aqui, e aqui fica psi Dagger. Então, o que a gente observou? A gente observou que a derivada temporal usual, atuando nessa grandeza aqui, ela se transforma nisso aqui. É como se fosse a derivada covariante atuando no primeiro, então ddt do psi Dagger vezes ddt vezes psi, mais psi Dagger derivada covariante do psi. Entenderam que a gente usa a regra de Leibniz, mas quando a derivada temporal vai atuar, ela já vira covariante. Vocês podem dizer, aquilo é por quê? Porque eu uso essa identidade. Então eu posso, quando eu vou aplicar a propriedade da derivada do produto aqui,
Quer dizer, aquilo que eu tinha colocado DDT e DDT era verdadeiro, mas devido a esse termo se cancelar com esse, eu também posso escrever essa derivada aqui dessa forma. Quer dizer, quando a derivada atua num conjunto, num produto que é invariante de Gauge, ela é a derivada usual. Mas quando a derivada sozinha atua apenas num objeto que se transforma com uma fase, ela vira derivada covariante. Isso aqui não é forçação de barra, isso aqui simplesmente é reescrever uma relação de uma forma que é covariante de Gauge manifestamente. Então, isso aqui é uma identidade. Eu posso escrever sempre isso. Que psi-daga DDT de psi é isso aqui menos isso aqui. Por que eu estou falando por que eu estou fazendo isso? E a mesma coisa vale para essa derivada. Se eu pegar, por exemplo, o gradiente de psi-daga psi, eu vou fazer a mesma historinha, vou fazer o mesmo exercício que eu fiz aqui. O gradiente do primeiro vezes o segundo, mais primeiro o gradiente do segundo. Aí eu somo e subtraio e a psi-daga psi. Então, essa equação aqui, essa derivada atuando nesse produto, ela também vai poder se escrever dessa forma. D psi daga psi mais psi-daga d psi. Opa, então, essas relações estão mostrando que a derivada covariante de Gauge, ela também satisfaz a regra de Leibniz, nesse sentido, né? A gente pode simplesmente criar uma identidade a partir daqui. Por que essas identidades vão ser importantes? É sempre bom ter isso em mente, porque na hora de tirar as equações de campo, vai ficar mais fácil. Então vamos guardar essas identidades aí. O que isso aí no fundo está mostrando para a gente? Está mostrando para a gente que a gente, na ação, pode fazer integração por partes da derivada parcial. Eu posso integrar por partes da derivada parcial. Vamos ver por quê. Feitas essas observações, então vamos fazer a variação do psi. Psi e psi estar são dois objetos independentes. Claro, né? Um número e seu complexo conjugado são dois números independentes. Quer dizer, psi é um plano complexo, né, de duas componentes. Psi é isso aqui e psi estar é isso aqui. Tem a parte imaginária oposta. Então, esse vetor é independente desse. Então, se eu fizer uma variação em relação a psi, a variação em relação a psi estar é independente. Vamos fazer só a variação em relação a psi. Então, variando em relação a psi, esse termo aqui não tem variação. A variação em relação a psi vai ser isso aqui, vai ser I delta psi. Vai ficar delta L. Então, primeiro termo não tem variação, porque só depende de φ e de A. O segundo termo vai ficar I psi-daga DDT delta psi. E o segundo termo vai ser mais I psi-daga sigma escalar de delta psi. Estou variando só o psi. Vou fazer uma variação na forma funcional do psi. Psi vai em psi mais delta psi. Psi-daga não mexe. Então, agora aqui que vai servir aquela relação para a gente. Ó. Isso aqui, se eu pegar isso aqui, ó, DDT psi-daga delta psi, isso aqui é DDT do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Exatamente isso. O termo que eu tenho é esse, ó. Então, eu posso substituir esse termo aqui por isso menos isso. Esse termo aqui é uma derivada total, uma derivada genuína total do lagrangiano. Então, esse aqui é um termo de superfície no termo. Então, para efeito de ação, esse termo não contribui. Então, para efeito de ação, esse termo que está aqui, que eu tenho que sempre liberar o delta psi, eu tenho que ter um delta psi livre de qualquer coisa. Para eu liberar esse delta psi, eu fiz besteira, perdão, aqui é delta psi, o termo que eu quero é esse, perdão. Isso aqui tá errado. Esse termo que está aqui é isso aqui, ó. Psi-daga, DDT, delta psi, esse termo que eu tenho. Então, esse termo aqui, ele simplesmente vai ser menos a derivada atuando aqui, liberando o psi. Então, esse primeiro termo, eu vou poder escrever assim, ó, menos I, DDT, do psi-daga, delta psi.
escalar. É isso aqui. É igual a menos isso. Esse segundo termo vai fazer a mesmíssima coisa. Vai ficar menos I derivada do psi Dagger, escalar o sigma, escalar sigma, que essa derivada, na verdade, é DI sigma I. Esse I vai vir. Então, eu posso botar o produto escalar assim, é DI sigma I, nesse sentido. E aqui, o delta psi. Então, fiz a variação e fatorei o delta psi. Ó. Esse delta psi eu posso tirar daqui. Esse delta psi eu posso tirar daqui e fazer isso. Ó. Isso aqui é menos I delta psi. Isso tem que ser zero, qualquer que seja o delta psi. Então a gente já tirou a equação do psi. Isso aqui. Então a equação, eu tirei uma equação na verdade que psi dava, mas aí é só inverter, vamos fazer isso aí. Então vai dar para nós o seguinte, aqui tem um gasto, quando eu botei o menos sim aqui dentro, então a gente tirou a seguinte equação. DDT do psi Dagger mais d psi. Lembre-se que psi é um objeto com duas componentes. Nós temos matriz sigma I, por isso nós vamos pegar esse hermitiano conjugado. É tudo matricial o problema. DDT, psi Dagger, escalar sigma, isso é igual a zero. Então agora eu posso tirar o hermitiano conjugado dessa equação. Isso aqui é uma equação. Se eu agora pego o hermitiano conjugado dessa equação, no sentido Dagger, né? Se eu tirar o Dagger dessa equação, o que eu vou ter? Quando eu tirar o hermitiano conjugado do hermitiano conjugado, é o próprio. Então, tá, DDT de psi. E aqui eu vou ter, quando eu tirar o hermitiano conjugado, troca a ordem, mas a matriz de sigma são hermitianas. Então fica mais sigma escalar d psi igual a zero. Então essa é a primeira equação de Euler-Lagrange que sai para essa teoria de calibre, para essa teoria de Gauss. Quer dizer, eu estou obtendo uma equação que é, deixa eu apagar isso aqui, que é tipo, lá no início do curso a gente tinha falado da equação de Pauli, então eu posso escrever isso aqui assim, ó, sigma escalar d atuando em psi é igual a menos ddt de psi. Se a gente quiser abrir essa equação, a gente pode abrir, vai ficar sigma escalar gradiente de psi. Depois aqui tem um termo que é menos IA menos IA escalar sigma psi igual a menos ddt de psi menos I psi. Tá bom? Caminhar um pouquinho mais com essa equação. Então, uma equação acoplada, porque agora vocês veem que o campo A e o campo φ estão presentes na equação do psi. Antes a equação não tinha, quando a equação é livre, era só isso, né? Então vamos lá, então eu vou ter sigma, vou botar assim, né? Então vai ficar o seguinte, sigma escalar gradiente psi mais, menos, mais I psi menos I A escalar sigma psi igual a menos psi ponto. Certo? Com essa equação aí, essa é a equação do campo psi. Agora o campo psi tem duas componentes, então nós temos que colocar. Nós sabemos que as matrizes sigma são sigma x é 0, 1, 1, 0. Sigma y 0, menos I e 0. E o sigma z é igual a 1, 0, 0, menos 1. Certo? Então, essa equação vai ficar como? Por exemplo, menos, vamos pegar, e psi tem componente, psi 1 e psi 2, né? Então, como é que vão ficar essas equações de campo? Por exemplo, claro, isso aqui já é equação de campo para mim. Acabou.
Só estou abrindo para vocês perceberem tudo que está aqui dentro. Porque numa primeira visão, a gente não tem alcance do que está aqui dentro. Então, isso aqui é equação, perfeito. Isso aqui é equação de campo para o psi. Eu agora estou só abrindo para ver que essa equação se desdobra em equações, um conjunto de equações acopladas. Então, pois não. Não era sigma escalar A, não? Oi? Não era sigma escalar A. Tanto faz, sabe? Porque que A é um vetor. Pois olha só. Não, só o seguinte, Mariana. Que esse A não é matriz. Esse A, isso aqui seria A1 sigma 1 mais A2 mais a X sigma 1 mais a Y sigma 2 mais a Z sigma 3. Então esse A eu posso botar para cá ou para lá. É um vetor. São as componentes do vetor. Tá? É a mesma coisa. O que é importante é que a componente X de A vai multiplicar a matriz sigma X. Isso é importante. Então a primeira equação vai ficar menos psi 1 ponto. Então a derivada temporal do psi. Então a primeira componente daqui vai ter, bom, primeiro melhor vamos fazer assim, vamos só expandir aquilo ali para a gente ver melhor como é que vai ficar o lado esquerdo dessa equação em termos das matrizes em si. Por exemplo, essa matriz aqui, quando eu pegar sigma x, eu vou produzir ddx, né? Essa matriz sigma x vai ter 0, 1, 0, ddx, então vai aparecer ddx aqui, vai aparecer um ddx aqui, isso é o que dá esse termo. Esse termo aqui é mais I psi. Não tem matriz nenhuma aqui, a matriz é da entidade. Então aqui vai aparecer um I e aqui vai aparecer um. Estou colocando a coisa dentro da matriz agora. Aí a mesma coisa aqui. Aqui vai aparecer AX sigma X. Então aqui vai aparecer menos IAX menos IAX. Agora, vou pegar a matriz Y. Quando eu pegar aqui sigma Y, vai ser 0 menos I e 0. Então vai ficar menos I ddy mais I ddy. Aqui eu já fiz. Aqui é a matriz de identidade. Agora aqui eu tenho que pegar a Y sigma Y. Então vai ficar, a Y é 0 menos I. Menos I por menos I dá menos 1. Então vai produzir aqui um menos a X. Menos a Y. E aqui embaixo, olha aí, I por menos I dá 1. Então aqui embaixo vai produzir mais a Y. E agora está faltando o Z. Então, aqui, sigma Z, dz. Então aqui vai aparecer mais dz. E aqui vai aparecer menos dz. Aqui já está na diagonal. E aqui vai aparecer AZ, sigma Z. Então vai aparecer menos IAZ mais IAZ. Então isso é o lado esquerdo da equação, aquele operador. Isso tudo atuando em psi1, psi2. Isso é o lado esquerdo daquela equação. Então a primeira componente do lado direito, que é menos psi1 ponto, vai ter que ser menos essa componente aqui. Vou ter que fazer esse produto aqui. Então vai ficar ddz de psi1, é isso tudo aqui atuando em psi1. Então vai ficar, depois vai ficar ddz menos IAZ psi1 mais Iφ. Vai ficar ddz mais Iφ, então, menos IAZ mais Iφ sim. E aí depois esse termo aqui atuando no psi2, dx menos I dy mais dx menos I y menos IAX menos AY atuando em psi2. Vai a primeira equação que sai. E depois você faz a segunda equação. Então você vai fazer menos esses dois pontos. Aí é só pegar a linha de baixo. Tá? Então a gente viu que essa é a primeira equação. Então é uma equação altamente acoplada e não linear, porque depende quadraticamente dos campos. Eu tenho o campo AX aqui, tem o psi2. Isso aqui é linear.
Isso aqui é linear em si, mas isso aqui não, já é quadrado, tem dois campos juntos, produto de dois campos. Isso aqui só tem um campo, com a sua derivada, produto de dois campos, produto de dois campos. Então nós já calculamos agora. A equação do Ψ1 depende do Ψ2, depende, claro, do próprio Ψ1, depende do Ψ2, depende do Φ, depende do AX, depende do AY, depende do AZ. A mesma coisa para a equação do Ψ2. Então, isso aqui, mas a gente pode ver, tudo isso aqui está condensado aqui, é essa equação aqui. Essa equação aqui, então, é a equação covariante de Gauge, né, a equação para o campo Ψ. Então, está tudo condensado aqui. A gente muitas vezes não precisa resolver aquilo tudo. Eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo aqui. Tem algumas coisas que vocês têm que aprender a manipular. Por exemplo, nós sabemos calcular esse operador aqui. Vocês pegarem esse operador aqui, sigma, escalar, de Romas, né, sem escalar gradiente ao quadrado, vou pegar esse operador duas vezes, ele atuando nele. Isso aqui é sigma, escalar sigma, atuando em sigma, escalar gradiente. Então, o que a gente vai fazer aí? Fica sigma I, sigma J. Vocês estão lembrados das relações das matrizes de Pauli, né? Estão lembrados que as matrizes de Pauli satisfazem essas relações, né? Sigma I, sigma J. Cada matriz de Pauli é hermitiana, primeiro de tudo. As matrizes de Pauli satisfazem relações de comutação. As matrizes de Pauli satisfazem relações de anticomutação, elas são diferentes, né? Elas anticomutam, mas elas são iguais. Isso aqui dá duas vezes, delta de J, vezes a identidade, né? Sigma I, sigma J, é igual a menos sigma J, sigma I, sempre que o I for diferente de J. Né? E sempre que o I for diferente de J, né? Sigma I, sigma J é igual a I, epsilon, I, JK, sigma K. Isso quando I for diferente de J. Então, sigma 1, sigma 2, daí sigma 3, sigma 2, sigma 3, daí sigma 1, sigma 3, sigma 1, daí sigma 2. Né? Ou mais condensado, né? A gente pode escrever essa relação. Sigma I, sigma J, delta IJ, vezes a identidade, mais I, epsilon, IJK, sigma K. Aquelas duas relações ficam condensadas aqui. Então, é claro, quando eu escrever essa relação aqui está me dando sigma I, sigma J, derivada em relação à coordenada xi, derivada em relação à coordenada xj. Quando eu substituo isso aqui, esse termo aqui morre. Por quê? Porque isso aqui é simétrico em J, isso aqui é antissimétrico em J. Então, só sobra o primeiro termo. Então, isso aqui dá, no final do dia, o Laplaciano. Então, sigma escalar gradiente ao quadrado é o operador de Laplaciano. Simplesmente isso. Que esse termo aqui morre. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui, que vai aparecer, aí vocês vão ver que vai aparecer a questão do campo magnético. Sigma escalar D ao quadrado. Então, aqui vocês vão ter sigma I, sigma J, DI, DJ. O único problema agora é que, lembrem-se que DI e DJ não é zero. Lembrem-se que DI e DJ tem um computador, né? Lembrem-se que o computador DI e DJ, vamos deixar vocês fazerem esse calcular isso aqui, deixa vocês calcularem. Então, vocês vão ver que essa expressão aqui vai dar um campo magnético, vai envolver o campo magnético. Eu queria que vocês calculassem essa expressão. É um programa, né, de nada. Isso aqui vai dar, aparece. Então, além, aparece uma divergência de átomo. Quando vocês desenvolver essa expressão, só para poder mexer, né? Porque, por exemplo, essa equação aqui, se a gente quiser quadrar essa equação, a gente pode fazer o seguinte: eu posso escrever essa equação da seguinte maneira, ó. DDT de Ψ mais menos igual a menos sigma
escalar de psi. Então, se eu quiser tirar essa equação, tirar o quadrado dessa equação, quer dizer, ddt psi, né? Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Sigma escalar d atuando em ddt psi vai ser igual a menos sigma escalar d ao quadrado atuando em psi. Então, vocês vão precisar desenvolver essa expressão. Se eu quiser tirar, por exemplo, essa equação ao quadrado, para obter uma equação de segunda ordem, para obter a Laplaciana, coisa que eu não estou obtendo. Então, é só saber trabalhar essa relação aqui. Então, isso é a equação para psi. Vamos agora tirar a equação para o A. E para o φ, né? Desculpa, para o E. As equações agora do campo, vamos tirar as equações agora do campo de gauge, equações de gauge. As equações para os campos de gauge, né? As equações de campo do setor de gauge. Então nós temos. Eu tinha colocado lá com vocês, né, só para a gente lembrar, o lagrangiano ele era 1/2 G2 menos C2D2. E aí aqui mais aqui Pythagoras dt psi mais Pythagoras sigma escalar d. Então, quando fizer as variações, ô Thiago, tudo bem? Quando fizer as variações em relação a φ a, então esse pedaço aqui a gente já tinha feito ainda agora, né? Isso aqui dava, né? Lembra, cara? Fator 2 dava E escalar delta E, né? Delta E é menos gradiente do delta φ menos ddt do delta A. Era o termo sair daqui. E aqui a gente tinha menos 2, vai cancelar, então vai ficar menos 2, vai cancelar, menos C2D e 2 delta B. Então, rotacional delta A. Então era sair daqui. Aqui, direitinho para a gente ter que fazer as integrações por partes. Então, o delta L, induzido por delta φ e delta A, sai daqui. Vai ficar 2 vezes, vai ficar E escalar menos gradiente do delta φ menos DADT. Menos DDT do delta A. Depois o outro pedaço sai daqui é menos C2D escalar rotacional do delta A. Agora, aqui eu tenho φ, vamos lembrar dessa derivada covariante. Então isso aqui deu para nós, além do termo onde ter φ, psi, dava o I, φ, psi. Então esse termo aqui vai ter I com menos I com I vai dar menos 1, eu vou variar o psi, então vai ficar menos Pythagoras psi delta φ. E esse termo aqui é a mesma historinha. Essa derivada covariante, ela vai, além do gradiente de psi, ela vai colocar o termo que é menos I a psi. Então, vai produzir I com menos I vai dar 1. E aí eu vou produzir Pythagoras sigma psi escalar delta A. Vocês observam que esse A aqui, como nós vamos observar, esse A é um vetor. Então esse A ele tem um produto escalar com sigma, mas ele não entra na matriz sigma, ele pode passar à vontade, porque isso aqui é uma matriz deitada, isso aqui é uma matriz linha. Sigma é uma matriz 2x2, e psi é um vetor coluna. Então é uma matriz coluna. Então isso aqui, esse A, ele transita à vontade. A única coisa desse produto escalar é dizendo que AX pega sigma X, AY sigma Y e AZ sigma Z. Então, por isso que eu posso botar esse delta A aqui para fora. Ele passa por essas matrizes sem problema. Ele não vive no mundo espinorial. Ele apenas se relaciona com o índice do sigma, só por isso.
Então tá legal, eu tenho um delta φ aqui e tenho um delta A. O que nós temos que fazer? A receita de sempre. Isolar um delta φ lá. Então nós já tínhamos visto que essa relação aqui, ela simplesmente pela integração por partes, esse termo aqui vira para nós a divergência de E. Então ele produz uma divergência de E com um sinal mais, né? E o delta φ fica isolado. Então isso aqui fica divergência de E vezes delta φ. Esse terminho aqui, né? Vou botar menos incluído, né? Então esse termo aqui é escalar ddt disso aqui, ele vai ficar ddt do E escalar delta A. Então tá legal, limpei o delta φ aqui, limpei o delta A agora. Aqui. Agora estou precisando limpar o delta A aqui. E aí essa relação, a gente também já tinha visto, né? B, papapá, isso aqui vai produzir um rotacional de B, um sinal mais. O sinal que esse aqui vai produzir, a relação já vai me dar menos C2 rotacional de B escalar delta A. Então está tudo limpo agora. Eu tenho os delta φ, está tudo fatorado. Delta φ limpinho, delta A limpinho, delta A limpinho, delta φ limpinho, delta A limpinho. Então agora eu posso. O coeficiente do delta φ vai ser a equação associada ao potencial de gate φ. Então a equação do delta φ é tudo que é o coeficiente do φ tem que ser zero. Então vai produzir divergência, só tem o delta φ aqui e aqui. Então divergência de E igual a psidagma psi. Certo? Que é esse termo aqui, delta φ, e esse termo com delta φ. Agora o termo do delta A vai ter esse termo aqui, menos C2, mais DE dt. Então vamos isolar. Vai produzir para nós rotacional de B igual a 1 sobre C2 DE dt, que é a corrente de deslocamento, né? Aqui. Então esse termo aqui vai ficar menos, esse termo aqui vai mais. Então ele vai para o outro lado no sinal menos, já estou isolando, a menos, menos. E esse termo aqui estava do lado esquerdo, ele vem para o lado de cá com o sinal menos. Vai ficar mais sigma, psidagma, sigma. Então o que a gente está observando é que, como a gente esperava, a gente obtém as equações de Maxwell, onde isso aqui é a densidade, lembre-se da grandeza conservada na simetria global. Então, essa grandeza aqui, psidagma psi, faz o papel da densidade de cargas, e essa grandeza aqui, J, faz o papel da densidade de corrente. Também é isso aqui, psidagma sigma psi. E a gente tinha uma equação de continuidade aqui, que era ddt de ρ mais a divergência de J igual a zero. Então, o que a gente mostrou então que a gente tem equações acopladas. É uma equação não linear, porque a divergência de E vai depender, quer dizer, na verdade esse E aqui é gradiente de φ, dA dt, quer dizer, é uma equação de segunda ordem, né? Menos laplaciano, esse termo aqui é igual a menos laplaciano de φ, menos ddt, a divergência de A. Mesma coisa aqui, o termo aqui é rotacional do rotacional de A. Então isso aqui vai ficar gradiente, rotacional do rotacional é gradiente laplaciano, né? É o laplaciano de A. Menos o gradiente da divergência de A. Esse carinho aqui é 1 sobre C2, ddt. O gradiente é menos, né? D2 dt2 do A. Menos gradiente da divergência, mais laplaciano. Rotacional do rotacional, o gradiente da divergência, menos o laplaciano. E aqui ddt do E é menos gradiente de φ, então menos ddt gradiente. Então vocês estão vendo que tem um sistema de equações acopladas, né? Lá em cima eu tenho uma equação que envolve φ A quadrática no si, e aqui eu tenho uma equação também que é quadrática no si. Então, oi?
vão ser dois ainda. É menos que esse. Ah, deveria ter um segundo. Obrigado. Então, o que a gente fez foi mostrar que a gente criou uma verdadeira teoria dinâmica a partir da simetria, né? da imposição de uma simetria local. Nós introduzimos os potenciais e geramos, então, a parte, né? Aquilo que é a parte do lagrangiano de gauge. Isso aqui é que garante a dinâmica dos campos dos potenciais de gauge filiar. Então, isso é o protótipo de uma teoria de gauge abeliana. Agora, contrapor o abeliano ao não abeliano. E eu vou deixar como exercício para você. Eu apaguei? Não, apagar, né? Deixar como exercício para vocês a seguinte situação. Lembra que eu falei para vocês? A situação mais simples, a situação básica, é a situação do férmion, porque o férmion é a grandeza mais fundamental do espaço-tempo. Eu tinha deixado um desafio para vocês, que era tentar chegar às derivadas covariantes usando o campo escalar. Agora eu vou deixar o problema com o campo escalar. O problema que eu vou deixar para vocês agora é esse. Eu tenho um conjunto impar de campos escalares, um campo complexo. Então, conjunto de dois campos escalares, né? E tenho o lagrangiano global para esses dois campos escalares. Quer dizer que eu tenho a seguinte situação. Vou dizer que eu tenho a seguinte lagrangiano. Parâmetro alfa. De ponto. Tá? Ponto. Mais um beta. Gente. Mas eu vou passar. Vou nem botar os campos. Vou botar um campo vetorial. Vou pegar um campo campo vetorial W, que é complexo. Vamos propor uma densidade lagrangiana para ele.
dado está vetorial rotacional de dados. Se eu colocar isso aí, escalar. Então tá legal. Essa densidade lagrangiana eu tenho parte do campo vetorial. O campo vetorial é complexo. Vai lá. Esse campo vetorial, não sei quem é alfa, beta, gama, vocês podem até tentar entender o que é isso aí. Né? Eu só quero observar para vocês que essa densidade lagrangiana é invariante sobre transformações globais. Se eu fizer essa transformação, da linha é igual ao exponencial de I alfa W. Então, essa simetria existe. Agora, o que eu quero fazer? Essa simetria vai ficar local. Então, vamos ver agora. Vamos pôr essa transformação de simetria. Então, o que eu vou querer fazer é escrever agora, vamos garantir, vamos formar um lagrangiano a partir desse lagrangiano e do procedimento que nós aprendemos. Nós vamos ter que construir um lagrangiano local, né? Lagrangiano então, local, um lagrangiano completo local. E eu vou querer que vocês me identifiquem, né? Nesse caso, quem são as densidades de corrente, né? Neste caso, quem como ficam, né? Quais são as densidades, né? As expressões então, a partir, né, nós observamos é que a gente lê, né, a expressão da corrente que a gente aprendeu aqui na divergência do E, aparece do lado direito o ρ, e no rotacional de B, além da corrente de deslocamento, C2 dt, aparece, como sobre C2, aparece o termo aqui, que é mais 1 sobre C2 J. Então, o que vocês vão ter que fazer? O procedimento de Gauss de sempre. Tornar esse lagrangiano invariante local. Nós já aprendemos a prescrição hoje, é substituir as derivadas pelas derivadas covariantes. Introduzir os campos φ e A para... Daí, nós vamos ter o sistema completo. Quando eu tirar as equações dos campos de Gauss, nós sabemos que o campo elétrico de Gauss se acopla com a corrente, com a densidade de carga, e o campo magnético de Gauss ele se acopla com a corrente. Né? Então, com isso aí, seguir o procedimento. Tá? É só saber a regra das derivadas, que nós aprendemos hoje. Então, esse é o caso geral. O que significa esse sistema aí? Não tem muita ideia, não tenho ideia nenhuma. Né? O que significa esse campo vetorial interagindo? Quer dizer, um campo vetorial complexo com essa dinâmica aí. Dá para vocês trabalharem um pouquinho na teoria livre e depois fazer o acoplamento de Gauss. Né? Tá legal. Então, fica como exercício, desafio para vocês aí tirarem a corrente desse caso. Bom, vamos só agora você um pouquinho mais. Vamos agora, então, realmente passar daquilo que é o caso abeliano, por que esse caso é chamado de abeliano, para o caso não abeliano. Por que esse caso é chamado de abeliano? É o caso em que a simetria, né, a própria simetria de fase, é uma simetria, a simetria global, nesse caso, a simetria global, sendo desse tipo, né, uma fase. Então, é sinha igual a exponencial de alfa psi. Quer dizer, essa fase aqui, né? Isso aqui significa cosseno de alfa mais i seno de alfa. Atuando em um campo complexo, um objeto complexo, que seria algo do tipo C1, vamos botar i mais i
mais o I. Então, acertando lá o outro, né, que se linha totalmente a parte real, ela vai ficar cosseno de alfa si menos seno de alfa Q. E o que linha vai ficar seno de alfa si mais cosseno de alfa linha que vai pegar mais cosseno de alfa. Então, o que a gente observa é isso aqui. Se eu colocar o campo nessa forma complexa, né? Eu coloquei o campo nessa forma aqui cartesiana, complexa, né? Eu tenho uma transformação de fase. Desculpa, aqui na forma nessa forma, eu estou o campo na forma complexa. Se eu agora decompuser as componentes reais esse campo psi, ele é equivalente a um dublete, ele é equivalente a um psi que se transforma dessa maneira, né? Cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa, psi, i. Então, isso aqui, como nós sabemos, é uma matriz, né, do grupo de rotação SO2. Essa matriz aqui é uma matriz de SO2. Ela é ortogonal e tem determinante igual a 1. Então, essa transformação de fase aí é uma transformação do grupo SO2. Que eu posso escrever, né, se vocês quiserem, dessa forma também. Essa matriz aqui, cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa, ela pode ser escrita como sendo exponencial de I alfa e a matriz 0, menos 1, 0. Se nós exponenciarmos essa matriz, a gente obtém isso aqui. Porque no fundo, né, isso aqui também, né, nessa representação bidimensional, essa matriz de 2×2, ela é exponencial dessa matriz aqui. O que é importante é que esse grupo aqui tem um só gerador. Se eu quiser colocar a coisa em forma matricial, essa fase aqui, essa exponencial de alfa, né, no plano complexo, né, na forma complexa, na representação, né, ela é equivalente, né, quer dizer, dessa forma. Isso aí, na verdade, é uma transformação de SO2. Aqui é isso mesmo, né? Que é a cosseno de alfa mais esse seno de alfa. Tá? Então é cosseno de alfa na diagonal mais esse seno de alfa, 1, 0, 0, menos 1. Bom, então, isso é o que nós chamamos de uma transformação abeliana. Por quê? Porque essa transformação, se eu fizer uma transformação E elevado a I alfa, multiplicar por uma transformação E elevado a I beta, isso é a mesma coisa que E elevado a I beta, E elevado a I alfa, que é óbvio que não é elevado a I alfa mais beta. Então, nesse sentido, a transformação de fase é uma transformação comutativa. As transformações comutam entre si. Por quê? Porque o grupo SO2 é um grupo comutativo, é um grupo com um único gerador, que é aquela matriz lá. Nós vamos agora introduzir a noção de simetrias, né, locais, quando as simetrias globais já não forem comutativas. É isso que vai dar origem, então, às teorias de Yang-Mills. Então, as teorias de Yang-Mills simplesmente, no caso global, a gente vai falando da simetria global. A simetria global é uma fase, mas é uma fase de natureza não comutante. A simetria global é uma simetria, transformação, né? Transformação de simetria. Bem, na forma de uma
porém, é a transformação de um grupo de natureza, né? Um grupo não abeliano. Já dizer o que é isso. Então, nesse caso, como se fosse o seguinte, vamos imaginar que eu vou fazer uma transformação que vai ser psilinha. Vamos imaginar que eu tenho... agora, nós vamos pegar o nosso campo psi, ele vai trazer um índice. Além dele ter o índice espinorial, o nosso campo psi alfa, né? Isso aqui era, antigamente, isso aqui é o espinor do grupo SO3, psi 1 e psi 2, onde 1 e 2 são os índices espinoriais. Agora, além desse índice, nós vamos ter um índice aqui, I. Então, esse I pode ir de 1 até N. Então, eu tenho um N-plete de ferro. Nós temos um N-plete de espinor. Então, nós temos um espinor psi alfa, psi 1, psi 2. Então, tem dois índices agora distinguindo, né? Só para a gente ficar no jargão da literatura, né? Então, esse campo agora, psi alfa aí, esse índice aqui é o índice no espaço espinorial, né? Quer dizer, esse alfa igual a 1, 2 é o índice no espaço dos espinores, o índice no espaço espinorial. E esse I aqui é o que a gente chama de índice de flavor. Esse índice de flavor é só para dizer que é um índice que diferencia, né, diferentes campos fermiônicos agrupados juntos. Quer dizer, então isso aqui é um índice, né? Vamos dizer assim, índice associado a uma simetria, ou índice, a gente chama de índice interno. O que significa isso exatamente? Significa que eu vou fazer esse tipo de transformação. Psilinha vai ser uma matriz R, psi, vou colocar assim. Então, essa matriz R aqui, vou colocar da seguinte maneira. Isso significa o seguinte, que a componente psi alfa, linha I no campo, vai ser R, I, J, psi alfa, J. Ou seja, essa transformação não mexe no índice alfa. Ela não atua no índice espinorial. É uma transformação interna. Ela vai só relacionar os diferentes flavors, né? Então, é como se eu tivesse psi1 I, linha é R, J, psi1, J. Psi2 I, linha é R, I, J, psi2, J. Então, essa transformação, ela não atua no índice espaço-tempo, que é o índice espinorial. Ela atua simplesmente, né, ela efetua uma transformação só no espaço dos flavors, né? Não é, por exemplo, uma transformação de rotação. Se eu fizesse uma transformação de rotação, aí a rotação, sim, ela mexe, nós já aprendemos a transformação de rotação no espaço dos férmions em 3 dimensões, é uma transformação de SU2. Eu faço aquela transformação de SU2 que mistura alfa com os outros índices. Mas aqui não, eu não estou tocando no índice espaço-tempo, né? O índice espaço-tempo está intocado. Eu estou simplesmente fazendo uma transformação. Essa matriz R, isso aqui, vamos tomar como sendo, por exemplo, uma matriz do grupo SUN. O que é o grupo SUN, né? A matriz do grupo SUN. Então, vamos tomar essa matriz R como satisfazendo essas propriedades aqui. Ela é N por N e unitária. Então, ela tem determinante igual a 1. Nós já tínhamos falado no curso, né? Já tinha feito uma discussão na aula precedente, que uma matriz R pertencente a SUN, né? Ela depende, né? Ela apresenta N2 menos 1 parâmetros
independentes. Então, nós podemos sempre escrever essa matriz R aqui como sendo exponencial de certo conjunto de parâmetros, vamos dizer assim, ômega A, e aqui certos geradores, sigma A. Já especificar o que é isso. Onde esse A, que é uma soma em A, obviamente, A vai de 1 até N2 menos 1. Por exemplo, eu tinha feito aqui no curso com vocês, se for o grupo SU2, vão ser as matrizes de Pauli, por exemplo, SU2, Então a gente vai ter aqui um conjunto de essas matrizes sigma, devido às propriedades do grupo, quer dizer, o grupo é unitário, então essas matrizes sigma são todas matrizes hermitianas e de traço nulo. Cada matriz sigma tem traço nulo. A decorrência imediata disso aqui, tá? A exponencial. Se essa matriz aqui é unitária, automaticamente essas matrizes aqui têm que ser hermitianas. E se essa matriz aqui tem determinante 1, necessariamente essas matrizes aqui têm traço assim. Quer dizer, esses resultados aqui são consequência imediata de R ser unitária isso aqui vem do R ser unitário. Isso aqui vem do fato do determinante de R ser 1. Muito bem, então nós podemos exponenciar qualquer matriz unitária N por N com determinante 1 pode sempre ser escrita como sendo a exponencial de um conjunto, mas a gente pode ver qual que é. Por exemplo, só rapidinho aí, se a gente for querer utilizar, se a gente pegar, por exemplo, o caso 4x4, S4, só para a gente ter uma ideia. Então, S4. Então, eu tenho que pegar matrizes 4x4, hermitianas e de traço nulo. Então, vamos pegar a matriz 4x4 mais geral, hermitiana e de traço nulo. Então, essa matriz aqui vai ser, então, eu vou pegar a matriz hermitiana, então, essa aqui é a matriz, sigma vai ser a matriz 4x4, hermitiana, e de traço nulo, mais geral possível. Vamos lá. Vou pegar uma matriz 4x4 hermitiana. E toda matriz hermitiana tem diagonal real. Então vai ser, vou botar assim, A, D, C, D. Mas se ela é hermitiana, se ela tem traço nulo, D tem que ser menos A, menos B, menos C. Para poder garantir que o traço é zero. Aí agora, aqui eu vou botar, sei lá, aqui alfa mais beta, aqui alfa menos beta. Fazer confusão. Aqui, sei lá, é gama mais delta, aqui é gama menos delta. Aqui é epsilon mais zeta, aqui é epsilon menos zeta. Aqui, sei lá, é rho mais sigma, aqui é rho menos sigma. Aqui é tal mais ômega, tal menos ômega. E aqui é I e aqui é menos I. Então a gente está diante da matriz hermitiana 4x4 mais geral, que lá tem que depender de 15 parâmetros. Está lá. 1, 2, 3. ABC. Então, ABC. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, rho, sigma, ômega, tal, ômega, ni, psi, ni, 15 parâmetros. Está certo? Então tem 15 parâmetros aqui reais independentes. Então é claro, essa matriz do jeito que ela está,
eu posso agora, tem 15 parâmetros, eu posso fatorar cada parâmetro e botar vezes o produto por uma matriz. Então a gente vai tirar 15 matrizes independentes daqui. Eu não vou fazer tudo, vocês podem continuar, mas só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, essa matriz sigma, ela vai ser igual a 1, 0, 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 menos 1. Mais, sei lá, alfa. 0, 1, 0, 0. 1, 0, 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 0. E assim vai. Mais, blá, blá, blá. Sei lá, até o último parâmetro, se eu quiser colocar mais mi. 0, 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 i, 0, 0, menos i, 0. Então eu vou gerar 15 matrizes independentes aqui. 15 matrizes sigma A. Todas 4x4, todas hermitianas e todas de traço 1. Qualquer uma delas tem traço 1. Então, dessa maneira, eu já construí o que a gente chama de geradores do grupo SU4. Certo? São os 15 geradores do grupo SU4. Então, é isso que essa matriz. Nesse caso, eu posso fazer SUN. Eu posso fazer uma coisa para 5 por 5, o exercício é mesmo, só vai dar. SU5 vai dar 24 parâmetros. Bom, então o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós temos um conjunto de N campos. Então, eu vou omitir daqui para frente, né? Vamos omitir o índice setorial, né? Tem que não gerar confusão. Se for necessário, a gente coloca. Mas para efeito da nossa discussão, então a transformação de fase da gente é essa aqui. Psi' é R, psi. Onde a nossa matriz R, então, ela vai ser exponencial de ômega A, sigma A. Então, nesse caso nosso aqui, os parâmetros ômega são A, B, C, alfa, beta, são os parâmetros reais presentes na matriz, e os geradores são as 15 matrizes independentes, certo? Todo grupo SUN desse tipo, a gente pode mostrar que ele satisfaz, né? Isso aí não é coincidência, mas existe uma teoria mais profunda por baixo disso, que é a teoria dos chamados grupos de Lie, mas para todas essas matrizes a gente sempre pode mostrar que o comutador de sigma A e sigma B vai poder sempre ser escrito dessa forma aqui: I é ABC, sigma C. Tá? Onde os FABCs são chamados constantes de estrutura do grupo SUN. É o caso geral. Mas vai ter sempre nessa forma. Especificamente no caso do grupo SU2, essas constantes, nós já vimos aqui, são as constantes, são as extras de leptífera, né? No caso de SU2, nós temos sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, igual a I, epsilon de ABC, sigma C sobre 2. No caso do grupo SU2, nós temos visto que a transformação de SU2, quando a gente fez aquela relação entre SO3 e SU2, ela pode sempre ser escrita dessa forma: I sobre 2, delta A, sigma A. Então, quer dizer, no fundo eu trago esse sobre 2 para cá. Então, essa é a expressão geral de uma matriz pertencente a SU2. Então, os geradores do grupo SU2 são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, isso aqui são os sigma A's, no caso do SU2. Essa relação
é verdadeira sempre. Claro, cada grupo vai ter o seu conjunto de F. Né? Muito bem. Então, isso é uma transformação de S-U-N global. Então, vamos supor que não vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos dizer que vamos construir então o nosso lagrangiano, que é invariante global, como nós já soubemos, tá bem? Então, nosso lagrangiano invariante global vai ser isso aqui, ó. I, cidade, DDT de psi, mais I, cidade, sigma, escalar, D, gradiente psi. Então, tem duas matrizes em jogo aí. Essas matrizes sigma são as matrizes 2×2. Isso aqui está atuando nesse índice espenorial. Vamos, se a gente quiser, agora sim, vou abrir essa expressão para vocês. Na verdade, vou apagar isso aqui, vai ser assim. Vamos deixar assim dessa forma, vamos usar. O que significa? Lembrando que agora, esse psi é isso aqui. É psi, alfa, i. Dois índices de jogo. Então, esse lagrangiano global, só para vocês verem que está realmente em jogo aqui, é o seguinte: é I, psi dagger, né? I, alfa, I, psi alfa, I. Somando sobre todos os i's. Mais I, agora, psi dagger, alfa, I. A matriz de Pauli, sigma, ela mistura os índices alfa e beta, escalar gradiente, atuando no psi, beta, I. Então, essa matriz, esse determinante, esse lagrangiano, perdão, ele vai ter sempre, é como se fosse N lagrangianos do campo psi separados. Vou fazer para um, é como se fosse o lagrangiano de Pauli, aquele lagrangiano que nós estamos acostumados a trabalhar, para componente 1, para componente 2, para componente 3 e assim vai. Para todos os flavors. Cada flavor, cada flavor, né, tem a mesma lagrangiano. E a transformação de fase aí é global. Se a gente quiser mostrar que isso aí é uma simetria, isso aqui. Então, quando a gente fizer uma transformação de simetria, vai ser psi, linha, alfa, i, vai ser R, I, J, psi, alfa, J. Como eu falei, essa transformação, ela mexe só no flavor. Então, a gente pode fazer aí, se a gente quiser escrever o lagrangiano, dizer o seguinte: o lagrangiano global, né, no psi-linha, vai ser I, psi-linha, alfa, I, né, psi-linha. Na verdade, aqui, quando eu já botei, aqui eu posso até melhorar o seguinte: isso aqui é porque está em forma matricial. Quando eu especifico as componentes, é melhor botar aqui o estado. Eu já estou colocando em forma de componentes. Certo? Está entendendo a diferença? Isso aqui é matriz, então isso aqui é uma matriz deitada. Mas agora, quando eu nomeio cada índice, cada elemento dessa matriz, eu boto só o estado. Só um ponto. Aonde? Obrigado. Só um ponto aqui. Então tá lá. Então vai ficar I, tá? Psi alfa, I, ponto. Mais I, psi, alfa, I, está, sigma. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou omitir aqui o I. Bom, vou colocar a primeira vez só um dia para vocês verem, depois ninguém mais vai fazer isso. Sigma, alfa, beta, escalar gradiente, e beta aí. Tudo linha. Vamos escrever o lagrangiano transformado. Tudo linha. E vamos agora aplicar a transformação. Isso aqui, ó, vai produzir R, I, kappa, psi, alfa, kappa, estável. Isso aqui é R, I, L, C, ponto, I, alfa, L.
certo? Substituir. Agora, lembrem-se que a derivada temporal, ela vai bater no R também, mas esse R, os parâmetros ômega, a simetria sendo global, vai colocar aqui, ó, essa matriz R, né, ela é exponencial de ômega A, sigma A. Todos esses parâmetros, ômega A, são constantes, né? Então, os ômega A são constantes. É nesse sentido que a transformação é global. Claro, se a transformação fosse local, claro que essa derivada não vai atuar. Quando eu colocar essa derivada, ela vai poder derivar o R também, vai produzir R ponto psi, mais psi R ponto. Foi o caso que acontecia no nosso exemplo. Aparecia a derivada da fase alfa ponto. É como se aparecesse aqui ômega ponto. Quando eu derivasse essa matriz, eu vou produzir um ômega ponto. Aqui pode ter uma derivada temporal, mas nós ainda estamos no caso global. Então, a única dependência do tempo está no campo. Então, essas matrizes do grupo SUN são todas constantes. Então, elas estão aí só para, digamos, elas podem passar por todas as derivadas transparentemente. Agora, esse termo aqui produziu isso aqui. O que eu estou produzindo aqui? O que eu vejo aqui? Eu estou produzindo, outra coisa, perdão. Eu estou pegando o hermitiano com o complexo conjugado dessa equação. Pegando essa equação aqui, tirando o estar dela. Essa equação vale, agora eu tiro o estar dela, é isso aqui. Então, aqui eu vou produzir a seguinte relação. R, I, K, estar, vou produzir esse termo aqui. R, I, L. Isso aqui é a mesma coisa que R, Dagger, KI, R e L, certo? Por quê? Quando eu transponho, eu troco a ordem dos índices. E o estar então, essa operação que está aqui, quer dizer, isso que está aqui, deixa eu botar assim. Isso que está, esse termo que está aqui é a mesma coisa que o R transposto KI estar. R e L. Mas R transposto estar é R dagger. Então isso aqui é R dagger KI. Isso aqui é o R e L. Então isso aqui é uma matriz unitária, por definição. Então isso aqui dá um delta de KL. A matriz é unitária. Então quando eu produzir o delta de KL, isso aqui, quando bate nisso aqui, produz o delta de Kroner, que produz a identidade, e aí o K e o L aqui são iguais. Então esse primeiro termo, quem está copiando eu posso apagar? Claro, não é só uma bobagem, não tem complicação não, tá? São muitos índices no início, a gente fica desacostumado, assim, um índice atua no espaço, outro índice atua no espaço, mas eu estou colocando o índice pitorial só para vocês verem que, enquanto eu estou fazendo as transformações de gate, esses índices ficam inertes. Eu não mexi em alfa, beta, aqui, hora nenhuma, a invariância está aqui. Então, esse termo aqui, com essa nossa transformação, esse termo aqui, o linha sai, e dá exatamente isso. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. As matrizes, os R's vão passar, não tem nada a ver com o alfa, beta. Então o R vai aparecer. Mesmo mecanismo que se deu aqui, a única diferença é que aqui é derivada espacial e não temporal. Então, esse termo também, o linha com linha, quando eu substituir os R, vai tudo se cancelar, e esse termo aqui vai dar exatamente o mesmo termo sem linha. Então, o que a gente está mostrando é que o lagrangiano global para psilinha acabou sendo o lagrangiano global para psi. Então, realmente eu tenho simetria. Então, R, se desse o N, vamos colocar assim, né? É simetria global. Vamos colocar dessa forma, simetria global. Claro, se o cara não quisesse colocar esses índices hora nenhuma, deixa eu colocar aqui para vocês, estão chamando bastante atenção para a gente poder aprender também a fazer os cálculos de forma mais compacta. Eu poderia ter evitado tudo isso, mas eu produzi uma linha, falando o seguinte: o nosso lagrangiano, quando eu escrevo que o nosso lagrangiano global é esse aqui,
esse Dagger aqui é um Dagger, ele já está tomando a operação de hermitiano conjugado tanto no índice espinorial quanto no índice de Flavor. Então, por exemplo, se eu escrever esse mesmo lagrangiano aqui, como psilinha, vamos dizer, se eu pudesse escrever isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que psi-dagger, r-dagger. Quem é psi? Psilinha, é r, psi. Então, ó, aparece automaticamente o r-dagger, r que é a identidade. Então a gente ganha que isso aqui que é exatamente o lagrangiano global do psi. A gente pode fazer tudo em uma linha, não sabe botar esse is, e aí botar o RJ e depois trocar a ordem. Tá tudo automático. Quer dizer, quando você escreve o lagrangiano em forma vetorial, significa apenas isso. Que esse objeto aqui é um vetor coluna, um vetor linha, complexo conjugado, todo complexo conjugado, e esse objeto aqui é um vetor coluna. Então, a operação de Dagger automaticamente está incutida quando eu tiro o Dagger desse campo. Então, a gente pode fazer assim, mas eu fiz em componentes uma vez para vocês verem que a coisa sai passo a passo. Então, esse é o meu lagrangiano e a minha transformação sistemática. Então, certinho. Então, esse é o nosso lagrangiano. Nós aprendemos, então, uma coisa hoje. Então, vamos agora estender. Agora a gente fez esse esforço, essas duas últimas aulas, para agora só ir no papo. Que é o seguinte, o que isso indica quando eu quero fazer essa simetria ficar de global para local? Então, de global para local, não vai mudar nada no sentido da transformação. Então, meu R, que era I, ômega A, sigma A, ele agora vai transitar para um R que vai ser I, ômega A, de Px, sigma A. As matrizes geradoras são matrizes numéricas, constantes, como você vê, 0, 1, I, porque toda a dependência temporal está nos parâmetros. Isso aqui é que define o caráter, né, os parâmetros do grupo, define o caráter do grupo. Então, agora, é claro que quando eu for pegar psi ponto, né, quer dizer, psi ponto, linha, isso aqui, quando eu tenho psi linha igual a R psi, então, quando eu derivar temporalmente essa equação, eu vou ter R ponto psi mais R psi ponto. O problema está aqui, eu vou ter que derivar isso aqui em relação ao tempo, porque esses parâmetros agora dependem do tempo. Então essa matriz tem elementos que dependem do tempo. E aí nós aprendemos uma prescrição. Cara, todos nós aprendemos que não se mantém a mesma derivada. Qual é a prescrição? Joga-se a derivada. Olha isso aqui. No caso anterior, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que DDT vai para DDT, que é o DDT antigo, a derivada ordinária, mais IP. Então, o que eu vou fazer agora? Mesma história. Eu vou ter que entrar com um campo φ que vai absorver, vou botar isso aqui, DDT mais I. E vou entrar aqui com um campo φ. Só que agora eu vou especificar melhor quem é esse φ. Aqui esse φ era um elemento só. Era o único campo que aparecia. Por quê? Automaticamente daqui saía a seguinte relação. Em linha, essa relação aqui me dava que esse campo se transformava assim. I menos dt do alfa. São as derivadas temporais do parâmetro alfa. Aqui, eu estou produzindo essa matriz. Então eu tenho um parâmetro. Aqui eu tenho um parâmetro, eu tiro a derivada temporal dele. Aqui eu tenho um número maior de parâmetros. Eu tenho N2 menos 1 parâmetro. Eu tenho vários parâmetros. Eu tenho ômega 1, ômega 2, eu faço S4, eu tenho 15 parâmetros. Então eu devo associar a cada parâmetro um φ. Então eu não vou poder chegar aqui e colocar φ puro. Eu tenho que dar conta. A regra que nós aprendemos da teoria de Gauge é que quando o parâmetro se torna local, esse parâmetro, a derivada temporal desse parâmetro, ela se liga a um potencial φ. E a derivada espacial, o gradiente desse parâmetro, se liga a um vetor A. Então, cada parâmetro vai procurar o seu potencial correspondente. Só que nesse grupo aqui, eu tenho 15 parâmetros, tenho um número maior de parâmetros. Então, cada parâmetro vai ter que procurar o seu potencial.
Então eu vou ter que diferenciar os potenciais aqui colocando um A. Agora, se eu colocar esse índice A aqui não tem índice A, aqui não tem índice A, vai sobrar um índice A que não tem casamento. Qual é o único jeito? O que acontece com os parâmetros? Cada parâmetro está casado com um gerador sigma A. Então, o que eu faço aqui? Eu caso cada potencial que eu introduzi com um gerador sigma A. Então, o que vai acontecer agora? A diferença agora é que, quando eu for calcular a derivada ddt do meu campo psi, eu vou fazer o seguinte, ela vai ficar ddt mais i phi a sigma A atuando em psi. Observe que isso aqui são 15 matrizes, aqui são 15 campos. Então eu vou associar, quer dizer, o raciocínio, toda a ideia do que nós fizemos está aqui. A simetria local, ela faz com que o parâmetro gere um campo. A partir do parâmetro alfa, eu tenho que, a parte que tem derivada temporal dele gera um campo φ, e a parte que tinha derivada espacial, nós vamos ver já, gera um campo A, vetorial. Então, isso diz que eu vou jogar aqui na derivada um campo para cada parâmetro, mas isso aqui ficaria sobrando, o índice A, que é uma equação que não tem covariância, não tem estrutura tensorial. Eu completo isso aqui da mesma forma como os parâmetros aqui estão sempre casados com um gerador, eu vou casar esses campos com esses geradores sigma A. Então, essa derivada agora ela fica dessa forma. Isso significa que a gente tem que ler essa derivada dessa forma. ddt do campo psi alfa i, componente vetorial alfa, flavor i, vai ser ddt do psi alfa i mais i sigma A phi A. Agora, isso aqui é uma matriz. Então, ela vai ter que conectar os dois índices de flavor que estão aqui. Então, agora, a derivada covariante, a derivada covariante da componente de flavor I pode depender da componente de flavor J. Por quê? Porque os geradores do grupo estão aqui. Então, essa é que é a novidade do chamado caso não abeliano. Não abeliano por quê? Porque esses geradores são matrizes não comutantes, como nós vemos, sigma A, sigma B, não comutam. É isso que dá ao grupo, vamos dizer, a característica de um grupo não comutativo. Então, eu vou classificando por aqui, só preparando para a próxima aula. O que nós vamos fazer na próxima aula, vamos partir daí. Nós vamos partir desse resultado. Nós fizemos aqui todo o esforço do caso anterior para poder agora aprender uma lição e universalizar essa lição. Então, a lição que nós aprendemos aqui, a derivada temporal de psi, ela vai virar a derivada temporal covariante de psi, que vai ser sempre a derivada antiga, mais i vezes agora o potencial para cada gerador. E isso aqui atuando em psi. Isso aqui é uma forma matricial. Em termos abertos, é aquilo que está lá. E o gradiente do meu campo psi, ele vai estar aqui, vai gerar derivada covariante agora psi, que vai ser o gradiente de psi menos i. Aí vou pegar um campo vetorial, cada parâmetro vai dividir um campo vetorial, isso aqui sigma A. Então, eu vou ter um campo vetorial para cada gerador. Aqui eu vou ter um campo escalar para cada gerador. Isso na derivada temporal e isso na derivada espacial. Isso, claro, não terminamos aqui. Isso garante para nós que esse termo agora, aqui é invariante local. Então, para que isso aí seja invariante local, nós vamos fazer, próxima aula vamos mostrar daqui. O que nós vamos ter que fazer é que o psi, as derivadas, o que nós aprendemos no curso das aulas precedentes? Que a derivada covariante de gauge, ela se transforma exatamente como um campo. Então, isso significa o seguinte, que se
se transforma desse modo aqui, ó. Então, dt de psi vai se transformar do mesmo modo. E a derivada covariante de psi também vai se transformar do mesmo modo. Então, daqui, dessa relação, é que nós vamos tirar quem é o filhinha, como é que o campo filhinha se transforma e como é que os potenciais A se transformam. Então, essa relação aqui, ela vai nos ensinar como que os campos de gauge têm que se transformar. E aí o problema está quase totalmente resolvido. Então, a teoria não abeliana, o que tem que ser mais ou menos captado é que a teoria não abeliana, ela pede agora um potencial de gauge para cada parâmetro. Essa estrutura que a transformação tem é que vai ditar o aparecimento dos campos de gauge. Cada parâmetro vai puxar o seu potencial de gauge escalar e o seu potencial de gauge vetorial. E aí, esse padrão, o sentido de uma derivada covariante, como nós aprendemos, é isso. A derivada covariante, ela se transforma exatamente como um campo. Ou seja, quando eu pego essa transformação aqui, eu tiro a derivada P, dt de ambos os lados, essa derivada passa direto, ela ignora que esse cara aqui depende de T. Então, por que isso? Porque φ A se transforma de uma maneira tal que, justamente quando a derivada aparecer aqui, esse tempo que vai causar a derivada temporal de T vai ser compensado pelo campo φ. E o tempo que vai trazer o gradiente de R vai ser compensado pelo campo A. Então, o que é fundamental é que a derivada covariante, ela não percebe a dependência temporal, ela ignora a dependência temporal espacial da transformação, que agora é local. Então, é isso que a gente pode partir. Bom? Foi. Ali é a lava mesmo ou é o D? Ah, obrigado, Mariana. É o D. Tá certo. Eu já covariantizei. Tá certo. É o D. Obrigado. Tá bom? Então, agora, nossa próxima aula. Semana que vem eu vou fora. E aí, sábado, eu já estou com meio comprometimento de ter a aula de teoria de campos quânticos, né? A sábado que vem. Então, ficaria meio complicado eu dar aula desse curso aqui. Então, eu acho que a gente só vai se ver. Agora, eu vou deixar uma coisa em suspenso. Se eu não der aula de... Ah, mas aí se eu tiver der aula, vocês não podem estar aqui. Então, sábado, ou eu dou aula de campos quânticos, ou o Tião vai dar aula do curso dele, porque parece que ele vai precisar. Você checa isso para mim. Eu estava lembrando, depois da aula de ontem, fiquei pensando, ele disse o seguinte, que talvez tenha uma reunião de congregação segunda-feira, na hora da aula, e por isso ele compensaria. Pois é, aí ele daria aula sábado, né? Seria a quarta reunião, desculpa. Seria a quarta reunião, e aí ele compensaria no sábado. No sábado, então tá legal. Se você souber a reunião, você já tem a resposta do sábado. É porque eu não estou aí. Você não sabe? Você pergunta aí para mim. Então, se alguém puder entrar em contato com o Tião na segunda-feira e saber se ele vai realmente... Você faz isso para mim? Que aí eu estou aqui até terça, eu passo... Não, se você já soubesse a reunião, se ia ter ou não, Eu não sei não, porque eu não sou desse ano. Eu acho que o Tião é uma outra congregação que faz parte.